Hoje nós vamos falar um pouquinho de geração passada, de saudade, porque as coisas estão passando muito rápido. As gerações de agora parece que está passando tão rápido que parece que dá um salto, dá um pulo para outra etapa, né? Então, assim, e como que está sendo assim tão complicado hoje de você viver essa geração? Essa geração que chegou, que está aí. A próxima, então, a gente não tem nem ideia de como vai ser e se vai haver, né, uma próxima geração, tamanha as dificuldades, tamanho os enfrentamentos que estão acontecendo, as mudanças no questio assim, de natureza humana, de personalidade. É uma geração que entende de outra forma, que tem uma análise de outra forma. É uma geração que foca muito no relativo, ela não foca em algo absoluto. Então, assim, é uma geração que ela pernoteia por aí como se tivesse mesmo assim em uma escuridão, como se tivesse luz, mas não consegue nem enxergar o final, o foco, uma saída. E às vezes nem querem, né, achar essa saída, porque acostumam com o escuro. Acostuma, porque quando você está num ambiente que não tem luz, e você convive nesse ambiente um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, um mês, um ano, você vai se acostumar. A sua mente vai se acostumar com aquele local, com aquele ambiente que você ali está se habituando a viver. Então, assim, hoje, viver na escuridão é como se estivesse vivendo na luz. Então, assim, deu saudade, sabe? Deu saudade. Eu lembrei muito da minha manhinha, né? Da minha manhinha que como era bom ser mãe antigamente, como era ser bom ser avó antigamente, como era ser bom você ser sogra antigamente, você ser nora antigamente, você ser madrinha, padrinho, né? Tinha essas coisas também. Hoje eu nem sei se existem mais isso, mas era muito bom você ter a companhia de um idoso perto de você. A gente amava conversar com eles, dialogar as coisas da vida, as histórias que eles tinham vivido, os enfrentamentos que eles tinham passado. E isso era motivação para a nossa vida, para a vida de uma criança, para a vida de um adolescente, para a vida de um jovem. Então, assim, a gente amava essas rodinhas assim de conversa, a gente amava ouvir o idoso. E hoje, assim, as pessoas, os jovens, entre aspas, né, alguns, tem exceção, mas eles não querem mais, eles não têm prazer mais em ouvir o idoso, em ouvir a avó, em ouvir o vô, em ouvir o pai e a mãe. Então, assim, por isso que dá saudade desse tempo, porque a gente olhava para a mãe e para o pai da gente e eles eram pais e mães, cada um com a sua idade, com o seu cabelo branco, cada um com o seu jeitinho de ser, e eram problemas que eles tinham que não afetavam a nossa vida, como filhos não afetava. Porque os pais, antigamente, eles tinham uma sabedoria diferenciada. Eu não me lembro, assim, de ouvir nem dos meus pais, nem dos meus tios, questionamentos, sabe? De falar de coisas difíceis, de coisas. Tudo eles sabiam colocar em ordem, tudo eles sabiam encaixar, fazer as coisas
do jeitinho que eles aprenderam também com os pais deles, com as gerações antes deles. Então, assim, parecia e era uma vida comum, uma vida normal, uma vida assim, era glamuroso você ver um pai, uma mãe, e você saber que ali estava seu referencial. Era o referencial, era o sangue do seu sangue, era o seu DNA, o deles estava em você também, né? Era como que assim, você olhava para os pais antigamente e era uma honra muito grande tê-los. Você honrava o seu pai e a sua mãe. Você honrava o que eles falavam, o que eles diziam. É lógico que, como adolescentes, como crianças, nós tivemos as nossas questões também. As questões difíceis de, às vezes, não entender, às vezes, murmurar, às vezes, até no inconsciente e na mente mesmo, no pensamento, desejava até mal. Ai, quando batia, né? Falava, tomara que minha mãe aconteça isso, não sei o quê. E muitos, e era normal, porque você depois ia vivendo e vivenciando essas situações e você mesmo tratava a sua mente. Porque hoje, se você for conversar com pessoas e lembrando de situações do passado, é lógico que tem situações traumáticas, tem situações difíceis de se lidar, tem comportamentos difíceis também, que foram guardados, né, no nosso inconsciente. A gente às vezes acha até que nem pensa nessas questões, mas está lá no nosso inconsciente. Quando surge algo hoje, te arremete lá no passado. Mas a maioria dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, dessas pessoas mais maduras, porque muitas lições a gente teve também já casados, já com filhos, e a gente honrava os nossos pais. A gente tinha prazer em conversar com eles, porque a gente sabia que eles tinham as melhores lições da nossa vida, para a nossa vida. E eles tinham as maiores lições da vida deles, daqueles que eles tinham vivido, vivido com os irmãos, com as famílias. E muitas coisas que eles traziam e trouxeram para nós foi do que eles viveram. Mas isso a gente assimilava bem. A gente acabava entendendo tudo. Eu apanhei muito, eu apanhei. Mas eu não tenho nenhum trauma das minhas surras. Eu não tenho, porque eu apanhava com consciência. Mesmo se era uma surra ou muita surra, ou um tapa dado muito forte, alguma coisa, mas aquilo passava. A nossa mente era trabalhada nisso aí, porque nós aprendemos assim. Os nossos pais vieram dessas mesmas lições, desses mesmos processos. Eu me lembro que meu pai contava histórias de como ele apanhava, e os irmãos dele, ele contava rindo, eles tinham a maior graça de contar aquilo. Então você percebia o quê? Não havia traumas. Não haviam traumas. Era hoje, e eles cresceram, até repetiram as histórias que eles viveram com os seus antepassados, mas ninguém com trauma, ninguém assim, sabe? Porque hoje, e viraliza muito isso, é como se hoje tudo fosse trauma, tudo fosse uma dificuldade. Os filhos hoje, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos que já começam, aqueles que já vão para a creche muito cedo, então, são crianças que daqui a pouco estão perdidinhas, bebês, crianças. Então, assim, tá focando em algo que muitas das vezes nem é real. As pessoas vão uma colocando na mente das outras, é assim, hoje é assim, e tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então, assim, vão criando situações, porque aí as pessoas acabam assimilando aquilo para elas. É assim mesmo, deve ser assim. Então, assim, e é muita informação. São muitas as informações que chegam até nós.
mas dá saudade dessa geração passada. Ah, meus pais não souberam me criar. Ah, meus pais. Gente, foi a melhor criação. Sabe, quando eu olho para trás e hoje eu honro tanto, sabe, os meus pais já não estão mais aqui, mas eu os honro, sabe? Eu agradeço a Deus pelos meus pais. Eu agradeço a Deus pela minha mãe. Eu tenho uma gratidão tão grande por minha mãe, por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela me proporcionou, que é sem igual. É sem igual. Então, assim, teve historinhas difíceis na minha vida que ela nem soube ou ficou sabendo muito tempo depois e que não fizeram diferença no tipo assim, havia em nós e houve em nós hoje essa adaptação na nossa mente da compreensão, de você entender o outro e saber entender hoje também como que foi difícil a criação do outro, que venham passando, né, pelas gerações, mas você lidar com isso sem culpa, sem traumas, porque foi o que eles viveram. Mas a gente não pode tirar hoje dos nossos pais a grandeza que eles tiveram em nos criar. Eles nos criaram de uma forma assim, tão respeitosa, tão falando de respeito, falando de honra, falando de manter a palavra, da palavra que valia, da palavra que era importante. Então, assim, que marcou mais a nossa vida do que os traumas, do que as dificuldades. Os bullying, eles eram coisas assim, que a gente levava na brincadeira, se ficava com raiva, trocava muito, soco com o outro e passava. No outro dia já estava todo mundo brincando. Hoje, o bullying ele é capaz de trazer um trauma tão grande na vida de uma pessoa, a ponto até de destruir os seus sonhos, destruir as suas metas. Então, assim, hoje, coisas que para nós era uma vida normal do dia a dia, fazia parte da brincadeira, fazia parte da nossa historinha. Então, hoje é muito traumatizado. São questões hoje que as pessoas traumatizam demais. Então, assim, perdeu-se hoje a liberdade. A liberdade que eu falo, a liberdade honrosa, a liberdade de você acreditar em você, de você acreditar que você aprendeu o melhor, que você é capaz, que você pode mudar, que você pode transformar a sua mente, que você pode mudar aquilo que viveu na sua vida que foi traumático, que trouxe traumas, que você é capaz de ir lá e reverter a situação. Não. O que eu pude aprender com aquela situação? Então, assim, a gente sente saudade dessa época. A gente sente saudade desses pais. A gente sente falta disso. Porque a gente, às vezes, não tinha um abraço porque eles não foram abraçados. A gente não tinha um beijo, não tinha uma palavra, eu te amo. Mas a gente conhecia em cada gestinho deles, de colocar um bombom sobre a mesa, de jogar bombons para os filhos pegarem, lutarem, guerrearem para pegar aquele bombom. A gente entendia que aquilo ali era o abraço deles, era o afago deles. Então, assim, eles tinham gestinhos que era prova do amor. Por isso que hoje a gente traz na nossa vida essas historinhas e sem traumas. Os traumas, eles se tornaram aprendizados na nossa vida. Eles nos enriqueceram, em vez de nos diminuir. Eles trouxeram para nós uma riqueza de valor. E é isso que importa.
são os valores da vida. O que a gente está fazendo com aquilo que a gente está aprendendo, com aquilo que a gente está adquirindo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa história. E todo dia a gente monta uma historinha nova, a gente vive uma história nova. Mas o que nós estamos aprendendo dessas histórias? O que nós estamos aprendendo desses conceitos, dessas ideologias de hoje? Qual é o benefício que isso nos traz, que traz para a nossa alma mesmo? Porque é a alma que necessita, né? O afago, o amor, o carinho. O que é mesmo o amor para nós hoje? O que é o amor? O que é amar hoje? Então, assim, é uma saudade muito grande desse tempo. É uma saudade muito grande dos avós passados, dos pais, dos tios. Como era importante os nossos tios, como era gostoso ouvir os nossos tios, o respeito que a gente tinha por eles também. Éramos incapazes de falar mal de um tio, éramos incapazes de desonrar um tio. Imagine um pai. Então a gente sente muita falta. E como que isso nos fizeram pessoas melhores? Então, que a gente lembre com saudade, que a gente saiba perdoar o passado, né, dos nossos pais que viveram e não tiveram naquela época um psicólogo, um terapeuta, não tiveram ninguém para conversar com eles, para que eles desabafassem, para que eles falassem. Eles viviam a realidade deles e superavam sozinhos. Eles superavam por quê? Porque eles higienizavam a mente, porque eles, sem querer, eles faziam a ressignificação das histórias deles. Então, eles mesmos se curavam. Então, isso é muito grandioso, porque você é capaz também de mudar os pensamentos negativos, os traumas vividos, as histórias tristes e colocar nessas histórias um novo aprendizado. O que isso me trouxe? Por que eu passei por isso? Qual é a lição disso para a minha vida hoje? Isso é muito importante a gente saber, mas faz muita falta. Essa geração passada, ela faz muita falta. E que possamos aprender com ela, com elas, as gerações que passaram, e que hoje, os filhos de hoje, possam aprender também, os netos de hoje, os bisnetos de hoje, possam aprender com essa geração que ainda está aí, que, entre aspas, está sendo uma geração também passada, que não é mais dada a ela créditos de honra, mas que hoje essa geração nova que aí está possa honrar. E é isso que importa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nessa terra e que possamos ter um dia aí abençoado, tá bom? Fiquem com Deus.